importância que o seu trabalho tem para essa área de comunicação. Então, para nós aqui, professora, é assim, uma honra extraordinária de tê-la aqui. Então, eu queria conversar um pouco com você sobre comunicação. Como é que está a comunicação no Brasil, professora Cristiane? Exato. Então, primeiramente, eu quero agradecer a sua equipe toda, fez um vídeo maravilhoso, fez tudo direitinho, post, agradecer a diretora, que a gente também já tentou conversar, eu até falei assim, agora vai ser o momento, né, que a gente está sem viajar muito, agora é o momento da gente conversar, eu agradeço muitíssimo o convite, estou vendo aqui várias pessoas da sua audiência, da minha audiência, agradeço, viu, pessoal? Já chamei também todo mundo aqui para vir. Olha só, primeiramente eu queria falar para você assim, a aula que você deu foi fantástica. E aí, quando você fez a comparação, né, gente, de todos os processos aí, desde a Revolução Industrial até agora, o que a gente percebe? Existiu a mudança e agora, essa mudança, que seria uma mudança para daqui 4 anos, ela foi algo que aconteceu assim, ó, abruptamente, por uma situação externa, né, que é uma ameaça externa. Então, quando a gente fala em comunicação, de uma comunicação, quando a gente tem um preparo, todo um processo de comunicação, que é um processo que ele vem ao longo, porque não que a comunicação ela mudou de uma hora para outra, que ela já vem mudando, mas nós tivemos que adaptar muito, muito fortemente. E aí, quando você colocou todas as comparações, eu pude entender muito a questão de como é a cultura organizacional. E aí bate muito com essa questão da cultura organizacional. Então, se você pensar hoje, né, hoje a nossa linguagem ela vai ter que ser clara, ela vai ser rápida, ela está já acontecendo. Hoje, vamos pensar, uma live dessa, nós dois, a dificuldade que a gente teve de marcar uma reunião, gente, quando eu e o professor Carlos André encontramos em Manaus, ele falou, olha, a nossa diretora vai entrar em contato, eu falo para ela, meu Deus, a gente não conseguiu conversar. Então, agora a gente está tendo esse tempo, mas isso vai passar, isso é um ciclo. Né? Hoje, isso vai passar, esse momento, que foi um momento que a gente teve um tempo para refletir. Peraí, deixa eu buscar lá dentro como que era a minha comunicação. E aí, essas semanas todas que eu tenho feito lives, eu vejo você também fazendo várias lives, eu percebi o quanto as pessoas agora elas estão parando para a gente analisar. Talvez essa parada. Então, a comunicação, ela estava sem escuta. Faz sentido, professor? Ela estava sem escuta. E, assim, hoje, eu vou colocar para ver o pessoal que está... Hoje, eu sinto, assim, que antes, a gente estava vivendo, eu vou falar gente, porque aqui o nosso tema aqui é equipe, e as equipes com WhatsApp, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e não parava para refletir até na reunião que foi comunicado alguma situação. E aí, professor, quando você falou da questão do WhatsApp, do oi, do ok, gente, eu falava, meu Deus, eu achava que era só eu que pensava assim, mas não, faltava algo ali para a gente começar a entender que as pessoas são pessoas. E cadê aquela pessoa ali da comunicação? Gente, eu não estou filosofando, eu estou realmente... tem uma frase que eu acredito que é até do Polito, mas, gente, eu posso depois passar para vocês, que é assim, o interessante é a pessoa interessada. Vamos pensar que é uma pessoa interessada. Então, as pessoas já não estavam mais interessantes, elas não se conectavam, elas foram... Agora, parece que a gente está com menos conexão porque a gente não está encontrando, não é verdade? Não. A gente está querendo conectar, a gente está na busca. Olha isso. Então, quando eu fiz eu comecei eu estou escrevendo um artigo científico para lá na USP, que a gente tem um grupo que a gente faz os artigos, para uma revista. E é um artigo que fala a comunicação e a gestão da emoção agora na crise. E que está vendo isso aí que você colocou para a gente. A gente teve um processo. Mas agora, é lógico, vai mudar. Só que as pessoas estão resgatando.
Faz sentido o que eu estou dizendo? Eu estou muito, 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 muito filosófica. Absolutamente todo sentido, professora, como sempre. Não, e aí, olha só, vamos fazer uma... eu gosto de fazer um ciclo, eu sempre falo com meus alunos, se tiver aluno, eles vão lembrar. É o ciclo do eu. A gente tem um círculo, tá? E a gente tem 10% é o outro e o ambiente. E até tem teve um post que alguém me perguntou, Cristiane, quando as pessoas não querem te ouvir, o que eu faço? Então, agora, nesse momento, o que você até falou aí, você falou isso na sua introdução, o que a gente faz? Sempre a responsabilidade é do consumidor, é do comunicador. Mas existe uma situação em que existe sim a questão interna, de querer ou não, tá? Isso existe sim. E aí eu vim falar do interessado, é a pessoa interessante também. Porque hoje, vamos pegar, hoje nesse momento que nós estamos aqui, quantas lives estão acontecendo? Aí a pergunta é, qual o motivo que leva alguém a estar na nossa live? Qual a comunicação que nós tivemos com essas pessoas para escolher? Tá, pode ser audiência, seguidores, mas não. Nós temos aí algo que foi comunicado e essa comunicação chegou de uma forma rápida. Porque antes, professor, a gente fazia uma live, nós divulgávamos 15 dias antes. Olha, a gente conversou essa semana, já tem um tempo que a gente tem falado que a gente queria fazer uma live junto, mas ele falou, olha, a gente vai divulgar amanhã, que foi começou hoje, ontem para hoje. E aí, a gente tem essa mesma audiência, ou até mais, inclusive. Quantas vezes eu fiz live que eu não tinha audiência, mas eu divulguei há muito tempo. E aí que eu entro, né, no segundo ponto, que é da rapidez, mas com clareza. E aí tem o terceiro ponto. Para quem eu vou falar? Que no marketing digital é chamado de persona. Né? Qual que é a pessoa que vai me ouvir? Mas ela é muito específica. Ela é muito específica. Então, agora voltando para a equipe. Quem é a sua equipe? Qual a pessoa, qual a forma que você vai conseguir agora chegar na sua equipe? Eu vou dar um exemplo, gente, que aconteceu comigo recente. Na semana que surgiu a comunicação, que não poderia ter cursos presenciais, né? Na verdade, eu adiantei. Eu ia ter um curso há 20 dias atrás. Como eu havia vindo, vim de Goiânia, para variar, né? Porque Goiás é minha segunda casa, né, professor? Eu vim de Goiânia para uma homenagem que foi feita na Assembleia Legislativa. E na vinda, eu vim de lá já cismada, porque já estava acontecendo, a gente escutava, mas ninguém falava nada. Eu peguei por minha conta, adiei o curso. Uma equipe, né, de uma empresa em company, falou para mim, Cristiane, eu preciso do curso. Eu falei, olha, eu não posso ser irresponsável de fazer um curso presencial, mas eu posso fazer online. Gente, foi a primeira vez que eu ministrei um curso em company online que eu não tivesse contato com a equipe. E aí, a crença limitante, né? Vamos lá para nossas crenças. Eu acredito que 2 horas falando sem nada prático, eu digo uma dinâmica, uma atividade, o pessoal vai cansar. Você acredita que não cansou? Cristiane, você foi uma boa professora? Fui também, mas teve uma receptividade muito forte, porque já começaram-se as ameaças externas, de que a equipe tem que melhorar, né? Tem que mesmo, que agora você vai ter que ser melhor do que você era, porque hoje agora que vai sobreviver é quem faz isso que a gente está fazendo, que é gerir pessoas e desenvolver pessoas. E aí, graças a Deus, o comentário final foi, nossa, a sua aula em 2 horas, eu achei que eu não ia aguentar nem 20 minutos porque era online, mas foi muito boa. E aí eu te pergunto o que eu falei lá no início. Como é que foi essa motivação? Como que o líder comunicou essa aula para essa equipe?
Faz sentido? Então, eu estou colocando aqui algumas observações, porque essas pesquisas recentes que eu tenho feito, justamente para escrever esse artigo, que eu tenho que entregar dia 10, inclusive, são pesquisas para dizer o seguinte: mudou. Mudou sim, vai mudar a comunicação, mas o receptor também mudou. A sua comunicação mudou e o formato do receptor mudou. Vocês concordam que o receptor, ele agora é mais exigente? Perfeito. Né? Porque, olha só, tem conteúdo, muito conteúdo, gente. Só que tem conteúdo bom e tem conteúdo que você não agrega. Então, se a gente pegar o professor Carlos André, o meu sonho é trazer ele para a Artes para dar um curso aqui. Porque eu sei que o conteúdo que ele tem é algo que é maravilhoso. Agora, você pode abrir várias páginas do Instagram, do Google, você vai ver artigos sem colocar um embasamento o apoio mesmo, porque, na verdade, me sumiu a palavra, me ajudei, professor, mas a gente cita, né, o Coach Communication. Quem que é? Cristiane Romano. Cristiane Romano patenteou. Instituto Carlos André, ele tem lá todo o processo que ele utiliza, do método dele. Então, o que as pessoas hoje têm feito? Vai lá, copia, cola e escreve. Então, hoje, o seu consumidor, a sua equipe, eu vou colocar consumidor de conteúdo, consumidor na comunicação, é exigente. Ele mudou. Não é qualquer dica. Olha, gente, hoje eu vou dar 5 dicas para falar em público. Olha, você deve falar com um tom de voz assim, assim. Ok. Mas por que disso? O que vai acontecer? Então, isso mudou muito. Então, a dica aí, a observação que eu coloco é que você agora, para você ter um conteúdo, você colocar esse conteúdo, você comunicar como equipe, como empresário, como qualquer área, precisa estar preparado. E agora é o momento, né, Carlos? Porque é o seguinte, não é? Cristiane, assim, uma coisa que eu sempre admirei, você falei isso, inclusive lá no aeroporto, já tinha falado com seus alunos, vocês notaram isso, todos que estão aqui conosco perceberam claramente, a professora Cristiane, certamente a gestora Cristiane, pelo sucesso que ela tem, né, sem dúvida qualquer, ela é bastante ligada à ciência. Né? Vocês percebem que ela faz questão de estudar numa das melhores universidades da América Latina, produzir artigos científicos, tratar a comunicação como algo que efetivamente é ciência, que é a ciência da comunicação. Você acha, Cristiano, que está faltando para essa geração, como nós havíamos colocado nessa quarta revolução, que tem colaboradores que exigem tecnicidade, que exigem um líder não por uma questão de positivismo militar, não um líder que impõe, mas um líder que efetivamente seja bom naquilo que faz. Você acha que os gestores brasileiros estão se comunicando mal nessa perspectiva, em regra, pela sua experiência com as várias assessorias que você tem aí? Está faltando ciência para os gestores? Tá, acredito que sim. Vou te falar por quê. Se a gente pegar os números, olha só, olha esse número, gente, isso é assustador. Mais de 65% dos problemas internos e administrativos de uma empresa estão relacionados à falha na comunicação. Olha só. Isso é de uma consultoria de RH, é um dado, já tem uns 3 anos, mas eu posso até depois ver se esse dado mudou, mas é mais ou menos esse número. E aí eu te pergunto, mas todo mundo fala que faz curso de comunicação e continua o erro. Por quê? Mas por causa da verticalização. O que é essa verticalização? É de cima para baixo. O que acontece? E eu acredito que o professor acontece a mesma coisa. Cristiane, vem ministrar um curso aqui de liderança, de comunicação para minha equipe. Aí eu falo, e os líderes? Não, os líderes não precisam, a gente precisa para a equipe. Não é? Já ouviu isso 200 vezes, já? Não é? Muito. E aí eu pergunto, e de cima para baixo?
E aí a maior característica de um líder chama-se exemplo. Nossa, gente, anotem isso. Anotem isso. Não faz sentido? Gente, aí o que eu faço? Aí eu tenho que falar uma coisa. Eu aviso, gente, tá? A pessoa me contrata, eu falo, olha, o interessante, o ideal, o melhor, é isso. Mas, né, no entanto, todavia, eu tô falando certinho, né, professor? Que aqui o professor de português eu falo, mas eu não posso deixar de pegar um trabalho, gente, porque não é que eu não posso deixar de pegar, eu não posso deixar de falar, mas eu não posso deixar de atender meu cliente, tá? Mas eu posso dizer uma coisa, tá melhorando, tá mudando. Vou dar um exemplo. Ano passado, eu estava numa empresa, não vou falar o nome eticamente, não posso falar, ela me contratou para a equipe. E aí a própria equipe falou, mas o meu chefe tinha que estar aqui. Aí, né, meu chefe, meu líder, não. E aí eu sugeri e falei, pessoal, tem avaliação, escrevem aí, o que vocês acham? Olha que legal, eu estou atendendo 2 líderes esse ano de liderança comunicativa, individual, que eram 2 líderes que davam muito problema, inclusive era bem executivo mesmo de comunicação, diretoria, alta direção, e aí eles, graças a Deus, eles perceberam isso. E uma das alunas veio me procurar e falou, Cristiane, como mudou? Então, esses 65% que eu falei, ele é o quê? Verticalização. O que está acontecendo no nosso país, sem entrar nesse assunto, porque a gente não nós vamos perder nosso tempo falando em coisa ruim, mas o que está acontecendo no nosso país? Verticalização. No mundo. Faz sentido? Total, absoluto. Parece que esses líderes de empresa, de algumas empresas, não perceberam a quarta revolução. Eles não chegaram sequer à terceira revolução. Pensam ainda como gestores que impõem, e aí, outro dia alguém me disse assim, mas a minha liderança é uma liderança de verticalização. Olha, e isso está claro para todos. Os números de rendimento da sua empresa, sem dúvida qualquer, não são adequados, né? Uhum. E aí eu achei interessante porque isso que você falou acontece demais aqui conosco, que é assim, você vai fazer um treinamento com a equipe, né? Uhum. Muito interessante. Aí se fala em comunicação, como por exemplo, como é que se manda uma mensagem de WhatsApp, né? Então, por exemplo, a primeira coisa, o cliente, coloque lá uma vírgula linguisticamente, coloque o nome dele, chame as pessoas pelo nome, é fundamental. Sim. Não use letras garrafais, se utilize sempre de modalizadores com gentileza, para que as pessoas entendam e ao mesmo tempo seriedade. Aí, a própria pessoa que contratou, eu achei interessantíssimo isso, que não é que lá não vai ser assim, só que não vai até o treinamento, não é assim? Exatamente. Não vai ao treinamento. Mas diz que não é bem assim. A impressão que eu tenho, Cristiane, eu acho que por isso temos que, e fico muito feliz por estar aqui com você hoje, falando sobre isso, é que nós precisamos cada vez mais profissionalizar essa lógica da comunicação. Nós, profissionais da comunicação, seja mais da sua área, ou na minha área, ou no Polito, ou do Misiário, nós precisamos efetivamente tratar isso como nós estamos fazendo, como um negócio mesmo, para que as pessoas entendam, olha, comunicação é mais importante que direito, do que engenharia, do que medicina, do que é o que faz, é o que gira o mundo contemporâneo. Você pode ser um excelente médico, mas se você não se comunicar bem, sua empresa vai quebrar. A verdade é essa, não é isso, Cristiane? E agora a gente está vendo isso muito claramente. Por exemplo, eu até fiz uma live semana passada falando sobre agir. Como agir nesse momento. E aí eles me perguntaram, né, o meu parceiro, também igual você, assim, super parceirão, o Valdemir, falou, Cristiane, qual a dica que você dá para agir? Eu falei, a dica que eu dou é o seguinte, foquem numa notícia, em um canal que tem informações, aí entra o lado científico da Cristiane, né? Foquem num lugar que você vai ter notícias realmente verdadeiras. Então, hoje, para eu não perder minha produtora em casa, que não está sendo fácil trabalhar home office, porque eu tenho meu filhinho de 4 anos e tal, mas, por exemplo, foque uma vez no dia ou 2 vezes
em ouvir notícias, porque ao ouvir você, pensamento, mente, ação, seu corpo muda. Imagina você escutar que talvez as empresas vão ficar mais 90 dias paradas. Então, a gente trabalha com empresa. Eu tenho um monte de atendimento online, ok, mas, poxa, que eu tô morrendo de saudade de pegar meu avião para ir para Goiânia, para fazer meu. Eu tenho 4 turmas em Goiânia, em maio, que ia ser abril, né? Acumulou, ficou para 4 em maio. Assim, a gente ama o que faz. Então, o gostar disso, que a gente sabe, né, professor, que só quem trabalha como a gente trabalha viajando, ficando longe da nossa família, dos filhos, que a gente sabe o quanto a gente ama mesmo. Porque se a gente ficar quietinho onde que a gente está, a gente vai ter o mesmo ganho. Tá? Agora, a gente adora isso. Então, quando ele me fez essa pergunta, eu disse para ele o seguinte: olha, eu assisto uma vez por dia. Só uma vez por dia, ou 2 no máximo. Pego um local que tem informações verdadeiras, informações de ótima, de boa, como é que me ajudei? Que vem que tem uma referência. Pego o Globo News, por exemplo, e como também meus arquivos, meus artigos científicos, meu livro, o que eu escrevo, o que eu falo, tem os livros, as referências interessantes, e tem também, por exemplo, artigos até do Japão que eu uso. Mas eu pego onde? Na Bireme, na base de dados, várias bases de dados. Por quê? Porque são informações verdadeiras. E com o marketing digital, aí eu já vou entrar numa situação que está acontecendo, que é essa nova linguagem. Eu tenho escutado assim, imagina, pega uma filmadora e faz um vídeo que você tem que pegar e começar a fazer. Não é assim. Pega uma filmadora e faz um vídeo de embasamento. Terminei uma mentoria, por isso que eu trazei um pouquinho, eu terminei uma mentoria agora. E essa pessoa, né, que é uma profissional autônoma, falou: Cristiane, agora eu estou preparado para fazer o vídeo, porque eu vou ter tempo de escrever com detalhes. Então é isso, sabe? Então eu vejo muito essa questão. Então a gente falou, eu acabei voltando para o assunto da crise, mas o agir na comunicação, você precisa entender isso. A gente precisa entender. Quem está escutando a gente aqui, nós chegamos a 31, que feliz. Manda aviãozinho aí, gente, para conhecer a gente. A minha audiência é a audiência aí do professor. Então, o que eu digo, assim, é que a comunicação, ela é muito além, né? Ela é muito além. Ela precisa de informações concretas. E, igual que esse gráfico que o professor trouxe, que maravilha, a gente conseguir ter pessoas que trazem essa linha, outra linha. Até eu, professor, a gente fala direto, vamos fazer parceria, porque a linha do professor um formato, e eu como fonoaudióloga, como área comportamental, enfim, isso é fantástico, tá? Aqui teve o Eduzinho, nosso amigo lá tá comentando aqui. Mas, enfim, acredito que é isso. Nós vamos cair daqui a pouquinho, não é? Que horas que vai cair? Temos mais 9... Então dá para falar bem, dá para falar bastante. Então, Cristiane, bem, esse ponto é um ponto que realmente você colocou. A Cristiane tem insistido nisso e nós também insistimos. É por isso que, de fato, temos essa excelente relação, que é a lógica do aspecto técnico, da lógica da ciência, né? Cristiane, em relação... Como é que a fonoaudiologia auxiliou você como professora de oratória? Você acha que os professores de oratória precisam passar pelo aspecto, pela fonoaudiologia? Precisa. Na verdade, a gente estuda, né? O fonoaudiólogo, ele estuda os distúrbios da comunicação humana. Então, ele estuda tudo que é comunicação humana. Então, eu já brinco que eu sou meio velhinha, já tenho mais de 19 anos. Então, na minha época, nem se falava... na verdade, a minha época se falava assim, no Polito, que era o professor de oratória que a gente estudava, né? Na verdade, a gente estudou, a gente apoiou muito, eu respeito muito o trabalho do Polito, está na minha tese, referenciado, porque ele é o nosso percussor. Eu vi que você fez uma live, não consegui participar, mas, enfim, o que eu quero dizer? Que a fonoaudiologia, ela veio com a questão da expressividade, que é o recurso vocal, o não verbal, e o conteúdo, que é o verbal, né? Que é o que falar, o como falar, o formato. E aí nós viemos estudando, começamos a conquistar a ciência nessa área. Se você pegar até 10 anos atrás, 5, 6, não tinha muitos estudos nessa área.
E daí veio, tá? Até o prefácio do meu livro, a Leni Quirilos, uma pessoa fantástica, fonoaudióloga, ela é uma das percussoras nessa área de expressividade. E aí, quando eu fui fazer a minha tese, minha dissertação, quando eu comecei, né, na dissertação, eu procurei e falei, olha, Leni, eu quero estudar isso. Ela falou, nossa, é pouquíssimas pessoas que estudam essa área. Era mais os fonoaudiólogos ligados ao telejornalismo, que eu comecei também no telejornalismo. E aí a fonoaudiologia ela veio para eu para colocar bastante técnica nessa questão da oratória. Então veio essa parte e aí eu complementei também com os estudos, bastante estudo, né? Bastante as pesquisas científicas mesmo, né? O meu curso hoje eu apliquei ele no mestrado. E aí tem um dado muito importante que nesse estudo a gente percebeu que mais de 90% dos alunos gostavam do professor, mas não gostava do formato que ele comunicava, inclusive da voz. Aí a fonoaudiologia entrou para trabalhar isso. Aí no doutorado eu apliquei a ferramenta, que inclusive tem uma das ferramentas, eu fiz ela modificada no livro, mas tem uma das ferramentas que eu apliquei. E nós conseguimos mostrar que com essas técnicas, a pessoa transformava a sua oratória, ou seja, com a técnica da expressividade, ela transforma a sua oratória. Ou seja, ela tem aí uma oratória inspiradora. E, claro, vários outros aspectos, também acessórios, que eu chamo de acessórios, mas que a gente consegue aí pela fonoaudiologia. Entendeu, gente? Assim, algo bem mais profundo, tá? Mas de uma forma mais objetiva seria isso. Então, na sua percepção, todo líder precisa dominar a perspectiva da expressividade. Não dá para ter liderança contemporânea se não tiver essas técnicas, não é isso? Não, porque vamos pensar. Você pega um líder que ele tem uma voz muito agravada. Uma das situações, das características que mais me chama a atenção no professor Carlos André é a gentileza. O tom de voz. O Carlos André, ele é conhecido lá no IPOG por gentil, por educado, né, professor? Aí, muito. Gente, vocês não têm noção. E aí, agora vamos pensar num líder que é uma pessoa alta, forte e ainda tem um tom muito agravado e que gera um poder na voz muito pesado. O que vai gerar no outro? Um autoritarismo. Então a pessoa vai falar assim: como que eu confio nessa pessoa? Como que eu confio se ele está sendo muito sem educação, né? No caso, a pessoa leva isso para o outro lado, mas na verdade é uma técnica. Nós precisamos trabalhar a técnica da voz. Vou dar um exemplo que é na sua área também, que você atende muito advogados. Eu tive um magistrado que ele tinha uma voz tão agravada que ele chegava nas audiências e ele continuava com aquela voz. Em casa também. Aí a esposa falou assim um dia para ele: pelo amor de Deus, vai numa fonoaudióloga, porque eu não quero ser casada com uma pessoa dessa forma. Tem horas que eu acho que você está no tribunal, que você está ali no fórum falando comigo. E aí eu brinquei que eu salvei um casamento por causa da voz, né? Eu falo para ele: eu te salvei. Porque isso aí pesa. Então, o líder com a sua equipe, ele precisa trabalhar o que a sua voz passa. Então, anota essas perguntas, 2 perguntinhas aí. O que a sua voz passa para as outras pessoas? O que as pessoas sentem quando você fala? E quais os sinais não verbais você está passando também para as outras pessoas? Isso é muito importante para a comunicação e equipe. Principalmente nesse momento em que as pessoas estão muito apavoradas, né? As pessoas estão em pânico. Tem muitas pessoas que estão em pânico. Então, como que é essa sua comunicação diante dessa situação, né? É isso. Excelente. Professora Cristiane, nós temos 1 minuto. Eu quero que em 30 segundos você possa falar um pouquinho do seu livro. Meu livro é meu segundo filho, né? Tem o Luca, meu livro. O meu livro, ele trabalha 2 pontos.
técnico-comportamental. Toda a parte técnica você tem ali voz, corpo, conteúdo, e a parte comportamental, o porquê do bloqueio na comunicação, o porquê que você é um líder muito bravo, né, entre aspas, por que você é um líder autoritário, enfim, então eu consigo entrar ali. E o próximo livro vai ser sobre liderança comunicativa, que, se Deus quiser, para o ano que vem vai dar tudo certo. E é isso, eu agradeço assim muito, viu, professor? Adorei. Que honra, obrigado, muito obrigado pela sua gentileza. Eu espero que nós tenhamos aqui, façamos trabalho juntos. De fato, eu realmente tenho muita deferência pelo seu trabalho, pela sua técnica. Esta live vai ficar gravada no Instagram do Instituto Carlos André. Nós vamos fazer um outro vídeo, convidando as pessoas que não puderam estar para verem. Geralmente, o triplo das pessoas que estão na live depois veem a nossa live. Então, professor, olha, muito obrigado. Eu sei que seu tempo é muito corrido, por ter nos dado essa honraria estar aqui conosco. E avante sempre. Avante, 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 avante sempre. Posso dar um presente para sua audiência? Claro. Acho que ainda não vai cair não, porque a gente começou um pouquinho depois. Vamos combinar o seguinte, o pessoal dá um print na página, tá? Na nossa live, mas tem que colocar coraçãozinho, né, professor? E eu vou liberar uma aula, tá? Uma aula sobre oratória com liberdade, que é só para aluno, viu? Vou liberar. E aí vocês me chamam em box. Aí o pessoal chama em box, né? E eu vou e libero essa aula, que é um link aí, ela vai ficar disponível até sexta-feira. Mas aí tem que dar o print e me chamar no inbox. E te mando também, professor. Perfeito, ótimo. Grande abraço a todos. Avante, avante, avante. Professora, muito obrigado. Obrigada, tudo de bom. Até mais.